No ano de 1850, em Oswego, Nova York, Ellen White recebeu uma visão do Senhor que mostrava a necessidade de uma grande obra a ser feita pelo seu povo antes que estivessem prontos para a batalha do dia do Senhor. Ela descreveu: a 7 de setembro de 1850, em Oswego, Nova York, o Senhor me mostrou que grande obra devia ser feita por seu povo, antes que este estivesse em condições de estar em pé para a batalha no dia do Senhor. Minha atenção foi dirigida para aqueles que se declaram adventistas, mas rejeitam a verdade presente, e vi que se estavam fragmentando e que a mão do Senhor estava em seu meio para dividi-los e espalhá-los agora, no tempo do ajuntamento. Imagine o cenário: pessoas que professavam fé, mas que ainda não tinham compreendido plenamente a verdade presente. Elas estavam fragmentadas, desviadas do caminho, mas Ellen White viu que Deus estava intervindo diretamente, abrindo os olhos de alguns, para que reconhecessem sua condição e abraçassem a preciosa verdade. E agora, quando a verdade é lhes apresentada pelos mensageiros do Senhor, estão preparados para ouvi-la e ver sua beleza e harmonia, e deixar suas relações e erros anteriores, abraçar a preciosa verdade e permanecer onde possa definir sua posição. Aqui vemos claramente que Deus sempre prepara seu remanescente, mesmo em meio ao engano e à confusão, e que cada joia preciosa entre seu povo será separada e reunida. Mas havia também advertências sérias. Ellen White observou que muitos, ao rejeitar a luz da verdade, tornaram-se tão endurecidos que não hesitavam em difamar aqueles que guardavam o santo sábado. Vi que os que se opõem ao sábado do Senhor não podiam tomar a Bíblia e mostrar que sua posição é correta. Portanto, difamariam os que creem e ensinam a verdade e atacariam o seu caráter. Muitos que foram uma vez conscienciosos e amaram a Deus e sua palavra têm se tornado tão endurecidos pela rejeição da luz da verdade, que não hesitam em impiamente desfigurar e falsamente acusar os que amam o santo sábado. Apesar de toda a oposição, Ellen White assegura que isso não impedirá a obra de Deus. Pelo contrário, será justamente através dessas provações que muitos terão seus olhos abertos e serão reunidos pelo Senhor. Cada joia será separada e reunida, pois a mão do Senhor está estendida para reaver o remanescente de seu povo, e ele completará a obra gloriosamente. Ela também nos lembra da importância da conformidade com a palavra de Deus em nossas vidas. Cada ação deve refletir a verdade, para que não dê margem aos que odeiam a verdade de difamar o seu povo. Nós que cremos na verdade devemos ser muito cuidadosos para não dar ocasião de falarem mal de nossas virtudes. Devemos ter certeza de que todo passo que dermos esteja de conformidade com a Bíblia, pois aqueles que odeiam os mandamentos de Deus triunfarão sobre nossos erros e faltas. Então, avançamos para a visão de 14 de maio de 1851, onde Ellen White teve um encontro pessoal com a glória de Jesus. Ela descreve a luz e a majestade que a cercavam, e como isso trouxe uma percepção profunda da santidade de Deus e da reverência que devemos ter. Vi a beleza e formosura de Jesus. Contemplando sua glória, não me ocorreu o pensamento de que eu devesse separar-me de sua presença. Vi uma luz provinda da glória que rodeava o Pai, e ao aproximar-se ela de mim, meu corpo tremeu e agitou-se como uma folha. Essa experiência ressaltou como muitos ainda desprezam a santidade de Deus em suas orações e atitudes, usando palavras descuidadas e irreverentes que não alcançam o céu. Ellen White destaca que todos aqueles que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus.
Vi também que muitos não compreendem o que devem ser a fim de viverem à vista do Senhor sem um sumo sacerdote no santuário, durante o tempo de angústia. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. E então veio uma advertência crucial. Muitos esperavam milagres, o refrigério ou a chuva serôdia para os preparar, mas não se prepararam por si mesmos. A preparação pessoal é essencial para enfrentar os desafios do tempo do Senhor. Vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor. Não haverá, porém, tempo para o fazer, e nem mediador para pleitear sua causa perante o Pai. Ellen White finaliza reforçando que a vitória sobre o egoísmo, orgulho e tentações é indispensável para estar em pé na batalha do dia do Senhor. É um chamado a aproximar-se cada vez mais de Deus, buscando fervorosamente a preparação que nos habilite a viver à sua vista. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Lembrem todos que Deus é santo e que unicamente entes santos poderão morar em sua presença. Após a visão de 1850 e o encontro com a glória de Jesus, Ellen White foi conduzida a ver a realidade do remanescente na terra e a necessidade urgente de preparação para os últimos tempos. Ela descreve o chamado do anjo. Então os meus olhos foram afastados da glória, e foi-me indicado o remanescente na terra. Disse-lhes o anjo: quereis escapar às 7 últimas pragas? Quereis ir para a glória e desfrutar tudo que Deus tem preparado? Para os que o amam e estão dispostos a sofrer por seu amor, então tereis de morrer para que possais viver. Preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Imagine o peso dessa mensagem. Não se trata apenas de crença, mas de ação e entrega total. O remanescente precisaria passar por uma morte para o mundo, renunciando ao egoísmo, ao amor pelas coisas temporais e ao apego ao próprio eu. Precisais ter maior preparo do que até agora, pois o dia do Senhor vem, terrível tanto em ira como em vingança, para desolar a terra e destruir dela os pecadores. Sacrificai tudo a Deus. Deponde tudo sobre o seu altar, o eu, a propriedade e tudo o mais, como um sacrifício vivo. Tudo é reclamado para entrar na glória. Ellen White viu que aqueles que abraçassem a verdade nos últimos tempos teriam que aprender o que significa sofrer por Cristo, suportar provas agudas e serem purificados, a fim de receberem o selo do Deus vivo e passarem pelo tempo de angústia. Vi que os que ultimamente têm abraçado a verdade terão que aprender o que é sofrer por amor de Cristo, que terão provas a suportar, provas que serão agudas e cortantes, a fim de que sejam purificados e, pelo sofrimento, capacitados a receber o selo do Deus vivo, a passar pelo tempo de angústia, ver o Rei em sua formosura e estar na presença de Deus e de anjos santos, puros. O anjo enfatizou que a participação na glória de Deus depende da entrega total e da negação do eu. Ao ver o que precisamos ser para herdar a glória e quanto Jesus havia sofrido para alcançar para nós tão rica herança, orei para que fôssemos batizados nos sofrimentos de Cristo, a fim de não recuarmos nas provas, mas sofrê-las com paciência e gozo, sabendo o que Jesus havia sofrido, para que por sua pobreza e sofrimento fôssemos enriquecidos. Disse o anjo: negai-vos. Precisais caminhar depressa. O chamado é urgente, porque o tempo está quase findo. O remanescente deve aprender rapidamente o que outros tiveram anos para compreender. Alguns de nós têm tido tempo de possuir a verdade e progredir passo a passo, e cada passo dado tem nos propiciado força para o seguinte:
Mas agora, o tempo está quase findo, e o que durante anos temos estado aprendendo, eles terão de aprender em poucos meses. Terão também muito que desaprender e muito que tornar a aprender. Ellen White destaca a importância de resistir ao engano da besta e de sua imagem. Aqueles que aceitarem seu sinal terão perdido a oportunidade de arrependimento, e cada decisão agora é decisiva. Os que não receberam o sinal da besta e da sua imagem, quando sair o decreto, terão que estar decididos a dizer agora: não, não mostraremos estima pela instituição da besta. Ela viu a necessidade de uma vida de santidade completa para que o remanescente possa ser protegido nas últimas pragas e alcançar a glória. O pequeno remanescente que ama a Deus e guarda os seus mandamentos e o que ficar fiel até o fim, desfrutará esta glória e estará para sempre na presença de Jesus e cantará com os santos anjos. Neste ponto, Ellen White revela a dimensão da fé, da entrega e da perseverança. Não há atalhos, não há substitutos para a santidade e obediência completa. O remanescente precisa sacrificar o eu, oferecer toda a sua vida e confiar plenamente em Deus. Tereis de ser participantes dos sofrimentos de Cristo aqui, se esperais participar com Ele de sua glória no além. O céu terá sido barato se o obtivermos através do sofrimento. Precisamos negar o eu ao longo de todo o caminho, morrer para o eu diariamente, deixar que somente Jesus apareça e ter em vista continuamente a sua glória. Ellen White conclui esta visão com uma mensagem de esperança e promessa para aqueles que permanecerem fiéis. A glória eterna, a presença de Cristo e a alegria com os anjos santos são garantidas aos que se entregam completamente e obedecem a Deus.